Depois da gente ter feito a receita do bolo, né? Pensando no algoritmo, agora a gente vai um pouco levar um pouco mais para o lado da programação de fato, tá? A gente montou um bolo, né? Esse bolo ele tinha basicamente uma forma de ser feito. Você pode fazer de uma forma, pode fazer de outra. Eu posso colocar mais ingredientes e você não. E vamos puxar um pouco usando o fluxograma aqui, tá? Para que a gente possa entender como é que funciona aqui no fluxograma, para a gente ter uma noção como vai se tornar em código JavaScript, tá? Então vamos lá. Eu começo, tá? Aqui iniciando o código, né? Que tem um objetivo, que no caso vai ser somar dois números, beleza? O segundo passo que eu faço é somar os dois números, certo? Eu vou somar os dois números. Depois que eu somo os dois números, eu preciso exibir para o usuário a informação. Eu preciso somar, mas também preciso mostrar para o usuário o que foi somado e o resultado. Então, o nosso outro passo vai ser mostrar o resultado, tá? E por fim, o algoritmo acaba, tá? Basicamente dessa forma. Só que no meio do caminho, a gente pode tomar decisões, tá? Que é o famoso if no JavaScript ou em qualquer linguagem. O if quer dizer se, tá? Então, basicamente, possa ser que eu some, mas eu queira mudar o resultado, né? De acordo com o que aconteça na hora da somar do resultado. Então, aqui eu somei. E se de repente o valor quando a soma fosse maior que 4, eu não queria que ele mostrasse o resultado para o usuário. Não é essa, né? E aqui a gente pode dizer assim, ó, mostrar o resultado, né? Só mostrar o resultado. A mensagem seria assim, ó, mensagem do resultado, tá? Resultado é igual, no caso, 4, né? Porque 2 mais 2 é 4, né? O resultado é 4. Mas e se eu mudasse o número aqui? E se eu não quisesse mostrar essa mensagem para o usuário de acordo com o valor que foi somado, tá? Eu poderia colocar uma decisão aqui, seria um caminho alternativo, tá? Seria esse aqui basicamente. Eu vou tirar esse aqui e vou adicionar aqui um losango, tá? Opa, deixa eu voltar melhor. Eu vou adicionar um losango aqui, tá? Beleza. Aqui no losango, opa, de novo besteira, peraí. É aqui, ó. Pronto. Aqui não seria mais o fim, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A soma é igual a 2. Aqui eu iniciei o código e aqui eu estou somando. Depois que eu somo, eu posso fazer o seguinte, dizer assim, ó, se o resultado for maior que 4, maior que 4, se o resultado for maior que 4, passa. Vamos mudar aqui, ó. Se o resultado for, for maior que 4, tá? A gente pode fazer isso aqui. Vamos diminuir um pouco a letra aqui porque está muito grande. Então, se o resultado, se o resultado for maior que 4, então
passe, tá? Então, o que é que acontece aqui? Se o resultado for maior que 4, então passe, tá? Então, vamos botar aqui 2, só vamos botar aqui 2 mais 4, tá certo? O que é que aconteceria aqui? 2 mais 4. Nesse 2 mais 4, ele vai ter que passar aqui, tá? E acontecer seguir o fluxo desse algoritmo aqui, que no caso seria mostrar o resultado, né? Que seria a mensagem de mostrar o resultado. Então botaria assim, ó, o resultado é igual ao valor, tá? Que no caso aqui é 5. E o algoritmo acabaria basicamente aqui. Seria o fim, tá? Ele fez o papel dele, ele executou, mostrou o resultado. Mas se o resultado não for maior que 4, então, se o resultado for maior que 4, passe, tá? Que seria para cá. Mas se ele não for maior que 4, basicamente, ele poderia entrar aqui, exibir outra mensagem. Não seria essa, seria assim: o resultado foi 4. O resultado foi 4 ou o resultado foi menor 4, tá? O resultado foi menor que 4, entendeu? Então aqui, basicamente, eu finalizo o código. Então, vamos já agora raciocinar comigo. Eu tenho o início de um código que soma dois números. Eu somei 2 mais 4 na ordem seguinte. Logo depois que eu somo, eu tomo uma decisão. Se o resultado for maior que 4, então eu passo. Então passe para cá, para baixo, tá? Ele segue o fluxo dele normal. E então, 2 mais 4, ele é 5. Então o resultado é maior que 4. Logo, ele passa aqui, ó. O resultado é 5. E o código acaba. Ele fez o papel dele. Porém, se a gente coloca aqui outro valor, que no caso seria 4, seria 2, somando 2 mais 2, ele entraria aqui, ó. Resultado for maior que 4, se o resultado for maior que 4, então passe. O resultado é maior que 4, ele não é. É 4, tá? Então, basicamente, a gente colocaria o resultado foi menor que 4. Ele não seguiria esse fluxo, ele seguiria daqui para cá e acabaria o código. Então, o algoritmo pode ter finais diferentes, tá? De acordo com o dado que você determina que vai ter, tá certo? E o que as coisas principais que a gente tem que saber aqui, eu vou até escrever aqui pra gente. Existe o igual, tá? Também existe esse código, esse carinha aqui, são os mais importantes, tá? Eu vou mostrar o mais importante. Esse e também esse cara aqui, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Isso aqui são nossos operadores. Tem mais do que esse, só que esses são os mais utilizados, né? Faltou aqui mais dois, que é o maior que e o menor que, tá? Então, aqui é quando for igual. Aqui representa como ou. Esse aqui seria i. I, literalmente, tá? I. Esse é, opa, esse é maior que
menor que. Agora vamos usar essa lógica aqui dentro. Lembra que eu falei aqui, ó, se o resultado for maior que, a gente não vai usar o maior que, a gente vai usar a nossa tabelinha aqui. Vou botar até pertinho, tá, para a gente poder ver junto. Maior que. Então, aqui, ó, eu posso falar, se o resultado for, vamos tirar isso aqui, for maior que, né? Quem é maior que, gente? Esse aqui. Então, eu vou botar, se o resultado for maior que 4, maior que 4, então passe. Beleza? Então, passe. Então, aqui a gente está falando, se o resultado for maior que 4, então ele vai passar. Qual a finalidade disso? A gente precisa colocar um código aqui, tá? Basicamente para que ele siga o algoritmo. Então vamos para a nossa próxima exemplo, para ficar mais fácil para você. Nesse próximo exemplo, né? Nesse exemplo aqui a gente vai perceber uma coisa, tá? No início não vai ser soma de números, vai ser média do aluno. Ou vamos botar aqui pontos do aluno. Pontos do aluno, tá? Qual é a regra desse ponto do aluno? Eu vou botar a regra aqui, é o seguinte. O aluno, ele precisa que, no mínimo, precisa de 7 pontos ou mais para passar. Seriam os pontos necessários para que ele fosse aprovado, tá bom? Abaixo de 7, ele seria reprovado. Então, a primeira etapa do nosso algoritmo é de declarar que o valor dos pontos do aluno é igual a 7. Ele tirou, isso aqui é a prova, ele fez a prova e tirou 7, tá? Logo abaixo, na sequência lógica da gente, a gente vai ter que tomar uma decisão. E vai botar aqui, ponto do aluno é maior que 6. 7 é maior que 6, gente. É. Então, se é, tá? Ele vai passar aqui, ó, para baixo, tá bom? E o aluno vai ser aprovado, tá bom? Só que Joãozinho brincou muito na sala de aula no período da prova. E ele não teve um desempenho bom e tirou a nota 3, tá? O total de pontos dele foi 3. Então, o valor de pontos do aluno foi 3. Então, o que é que acontece aqui? O ponto do aluno é maior que 6. E aí, gente, é maior que 6? Não é maior que 6, tá? Então, se não é maior que 6, ele não vai ser aprovado, tá? Ele vai vir para cá como aluno reprovado e acaba o algoritmo. Então, no nosso algoritmo aqui, ele tem a finalidade, tá? De aprovar ou reprovar um aluno de acordo com a sua nota, tá? Então, basicamente, a gente iria digitar um valor, tá? A máquina iria calcular automaticamente, né? Pela nossa lógica, nosso algoritmo a gente criou, e ele daria no final uma resposta para a gente visual que a gente criou. Ou ele seria um aluno foi aprovado, ou aluno que foi reprovado, tá? No decorrer das aulas, a gente vai ver isso em código, tá? Na prática. E vocês vão ver como é legal a lógica aqui, tá bom? Aí nós vamos ver na tela funcionando. E basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês por hoje. Que é basicamente o código em fluxograma aqui. Que é só para a gente entender como funciona aqui o raciocínio de criar uma lógica na programação, tá certo? E é isso.